Cumprimento aí aos irmãos conectados. Shalom Adonai, que a paz do Senhor, né? Essa paz que provém dele, seja abundante na sua vida, na sua casa, enfim. Esse shalom, que na verdade o shalom traz uma proposta de Deus, é a abundância de tudo para todos. Incrível, né? Seria muito legal se quando o shalom de Deus se manifesta, é abundância de tudo para todos. Esse é o desejo do nosso Pai Celestial. Nós estamos aqui com o privilégio de compartilharmos com os irmãos a palavra de Deus. A Seara Church não é diferente das demais igrejas, no sentido de que estamos passando por esse momento delicado. E a gente vai lidando com ele da melhor maneira possível. Como não nos é permitido a nossa reunião presencial, nós, a exemplo de muitas comunidades locais, estamos utilizando essa ferramenta impressionante que é a internet. E a nossa reunião acaba ficando online. Mas o Edu já veio aqui, descreveu uma série de atividades que a nossa comunidade está disponibilizando. É uma forma da gente suprir essa ausência, de suprir essa lacuna, onde cada um de nós pode ser alimentado. Quero lembrar você que é muito importante que você tome a decisão e a atitude de buscar alimento. E a nossa igreja, nossa comunidade, tem fornecido bons alimentos. E alimentos que fazem bem e que são fáceis de ser digeridos. Então, você pode estar conosco nas várias atividades. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, você que está em casa, o seu aplicativo, o seu tablet, não sei, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, a partir do verso 13. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, a partir do verso 13. O Rafael está disponibilizando aí na página do Facebook da Seara um roteiro desta mensagem, não é? Ela tem ali um esboço. Às vezes você tem interesse, tem gente que gosta, né, de anotar, de escrever, essa coisa toda. Então, geralmente eu disponibilizo. É claro que toda a mensagem não vai estar lá, porque eu sou o tipo de pregador meio inspiracional. Então, muita coisa, né? Não sou só eu, não. Pastora Silvia e outros irmãos também têm essa característica na igreja. A gente não lê, a gente deixa rolar, né? E às vezes muitas coisas não vão estar ali. É só um esboço mesmo que você pode ir preenchendo, anotando, colocando outros detalhes a fim de enriquecer o conteúdo, ok? Então, primeiro livro dos Reis, no capítulo 19. Nós teremos um tempo aí de aproximadamente 30 minutos de mensagem. Vamos tentar encaixar nisso aí, ok? Diz assim a partir do verso 13. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna, e eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Azael sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate de Abel a Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Amém. Elias é um personagem dos mais conhecidos das Sagradas Escrituras, um dos maiores profetas. As histórias, os relatos acerca da vida e ministério de Elias são muitos. Então, quando você vai querer pregar sobre Elias em meia hora, é até uma covardia, porque certamente a gente não vai fazer justiça ao ministério, à atuação desse homem de Deus na história. E eu coloquei o título dessa mensagem como Dias de Elias. E eu vou tentar aqui rapidamente, de acordo com otimizando o nosso tempo, tentar fazer um pano de fundo e tentar extrair desse texto algumas coisas que eu considero importantes
para a nossa vida, porque toda a Bíblia, ela tem que sempre trazer uma aplicação prática para nós, ela tem que fazer diferença na nossa caminhada, não pode ser apenas alimento para o nosso intelecto, para o nosso conhecimento, tem que ser sabedoria de Deus, a inteligência aplicada às nossas ações. E eu fiz aqui algumas anotações, eu vou acompanhar, na medida do possível, as minhas anotações. Eu queria desenhar para você o cenário, como o tema é são dias de Elias. Quando o profeta Elias aqui esteve e executou o seu ministério, os seus dias, havia um cenário complicado. O cenário político, quem reinava sobre a nação do norte, ou a nação de Israel. Israel havia se dividido debaixo da liderança de Roboão. Dividiu-se a nação, ficou a nação do sul, ali em Jerusalém como sede do governo, e as tribos ali de Judá, de Benjamim, e 10 tribos ficou sendo o reino do norte, que levou o nome de Israel. Essa tribo foi liderada por, esse reino foi inicialmente conduzido por Jeroboão. E aí ficou reino do sul, reino do norte, reino de Judá, reino de Israel. Por isso que às vezes na Bíblia, você vai ver na história dos reis, fulano reinou em Judá, fulano reinou em Israel, porque na verdade era uma nação dividida. Olha, já começa por aí um cenário político complicado. E na nação do norte, todos os reis que ali estiveram foram reis que não fizeram coisas boas. Eram reis que conduziram a nação fora da vontade do Senhor. Em Judá também tivemos reis complicados, mas em Judá ainda boa parte dos reis se salvaram, ao passo que a nação do norte tivemos problemas graves. E no período de Elias, quem governava a nação era um homem chamado Acabe. Era um homem chamado Acabe, que era um rei moralmente fraco. O cenário político era ruim, e ele casa ainda com uma mulher chamada Jezabel, uma herdeira do reino inimigo de Israel. Quando ele casa com essa mulher, por ser um homem de caráter fraco, Acabe era um homem interessante, ele dá algumas respostas muito positivas a Deus e algumas respostas terríveis. Ele era um homem complicado, ambíguo, fraco. E ele casa com Jezabel, que é o contrário, era uma mulher muito determinada, muito firme. Né? E essa mulher, quando vem para Israel, ela importa da sua terra a sua idolatria, os seus ídolos, as suas crenças, a sua religião, que era tudo que Deus não queria que acontecesse à nação de Israel. Sempre Deus foi preparando a nação, não permita que isso aconteça. Então, no cenário político, no poder executivo, digamos assim, de Israel, porque parece que era meio que uma república, no poder executivo de Israel, a questão política estava comprometida por um rei fraco e por uma rainha que impunha os seus valores sobre a nação. No cenário religioso também era terrível. Por quê? O sacerdócio estava totalmente comprometido, afastado de Jerusalém, e ainda havia os profetas do Senhor ali, mas esta mulher impunha a sua religião, gerando em Israel uma situação de ruína espiritual, de idolatria. Os profetas do Senhor eram perseguidos e mortos por Jezabel. Ela trouxe 2 divindades para Israel, Baal e Astarote, Baal e Astarte, que eram meio que um casal, um par, né? E eles eram um deus homem e um deus mulher, e Baal era o deus da prosperidade, do dinheiro, era o deus da chuva, e a nação, naquele tempo, as nações dependiam muito da sua agricultura, da sua pecuária. Então, essas divindades que tinham a proposta de chuvas e tempo, elas eram adoradas, e fazia muitos sacrifícios a elas, ofendendo diretamente ao Senhor da aliança, ao nosso Deus. Então, no cenário político era complicado, religioso era complicado, e isso trouxe consequências no cenário econômico. Porque Deus levanta o profeta Elias, e a Bíblia diz em Tiago que Elias orou, e por 3 anos e meio não houve chuva naquela região. Agora, você imagina uma sociedade, um país, uma nação, que depende da agricultura e da pecuária, ficar 3 anos e meio sem chuva. O quadro era catastrófico. O quadro era terrível, de fome, de escassez. Essa escassez chegou até mesmo na corte de Acabe. E Elias tornou-se um homem odiado, porque ele profetizou que haveria seca ali em Israel. Israel estava debaixo de disciplina de Deus.
Porque politicamente se corrompeu, religiosamente se corrompeu, a consequência veio no cenário econômico da nação, e Deus então entra em juízo contra a sua nação e disciplina Israel. Porque Deus tem um propósito com Israel, e quando Israel sai desse propósito, Deus entra com a vara da disciplina. Não é fácil, às vezes nós que somos pais, graças a Deus os meus filhos já cresceram, mas às vezes a gente tinha que corrigir os nossos filhos disciplinando com vara mesmo. E eu vou dizer para você, dói mais no pai do que no filho. É muito difícil para a gente ter que chegar às vias de fato de uma repreensão, de uma disciplina física num filho. É a última instância, evidentemente. Mas quando isso acontece, isso faz muito mal para a gente. Mas só que a gente entende que é necessário essa intervenção por uma correção de rota. Então, muitas vezes, Deus entra, e a Bíblia diz que Ele disciplina aqueles a quem Ele ama. E a nação está debaixo de disciplina. Este é o cenário dos dias de Elias. Uma nação com crise política, uma nação com crise religiosa, uma nação com crise econômica. Eu não sei você, mas para mim descreve os nossos dias. Temos um cenário político catastrófico, temos uma espiritualidade altamente comprometida e temos, como consequência disso, uma situação econômica que machuca a todos. Eu também quero falar um pouco agora do que Deus fez através desse profeta. O nome deles é Elias. Elias já é Deus poderoso e Deus eterno. Deus é o Senhor. É um homem que já traz no seu nome o seu ofício. Elias é aquele, Deus é eterno, Deus poderoso é eterno. Era um homem que vivia para retratar o nome de Deus. E Deus fez muitas coisas através desse homem que tinha o seu coração alinhado ao coração de Deus. Ele surge nesse cenário e ele é um personagem importante, porque a crise econômica se estabelece através do ministério de Elias. Não é o diabo que está tirando, é o Senhor que está disciplinando a nação. Mas Elias tem algumas experiências maravilhosas. Primeiro, a sua autoridade espiritual. O homem chegar diante de Acabe e colocar o dedo na cara de Acabe, isso requer uma autoridade impressionante. Acabe é o rei, mas Elias é o profeta. A nação de Israel tinha esferas de poder. O rei era o executivo. O sacerdote, o templo, era como que o legislativo, o que cuidava da lei. E o profeta era como que o judiciário. Eram poderes que tinham que andar em harmonia. Quando a nação escorregava, dois poderes desses geralmente caíam. Era justamente o poder legislativo e o poder executivo. E aí tinha que vir, então, o ofício profético para chamar todo mundo ao arrependimento, porque esses três poderes estavam submissos à constituição da palavra de Deus. Qualquer semelhança é mera coincidência. Então, ele tinha um homem de autoridade, ele orou e o céu fechou. Ele orou ousadamente e Deus fechou os céus pela oração do teu servo. Era um homem que teve experiências maravilhosas. Por exemplo, ele foi sustentado por corvos. Ele foi sustentado por anjos. Corvos levavam comida para ele de manhã e de noite. Ele foi sustentado por... Uma vez ele fugiu e dormiu. Quando ele acordou, o anjo acordou ele, aliás, e tinha ali uma pedra viva em chamas e sobre ela pão e água. Um homem que foi sustentado por anjos. Um homem que foi sustentado por uma viúva. Essa história maravilhosa da viúva de Sarepta, em que ela ajudou o profeta, na casa dela não faltou azeite, na botija não faltou farinha, porque ela ajudou o profeta de Deus. Ele ficou 2 anos na casa de uma mulher, e todos os dias Deus fazia o milagre do suprimento, da provisão, maravilhosa. Olha a experiência desse camarada. Ele também experimentou o ministério da ressurreição. O filho dessa mulher morreu e foi ressurreto pelo poder de Elias. Ele enfrentou 850 profetas e matou esses profetas, fez descer fogo do céu e consumir carne molhada. Os irmãos lembram dessa história. O tempo é curto, não dá para a gente ficar entrando nesse negócio, mas é maravilhosa essa história. Era um homem com experiências com Deus, experiências extraordinárias. Era um homem que correu mais do que
aquele atleta campeão mundial de 100 metros rasos, o Bolt. Olha só, o Acabe foi com a sua diligência, com a sua biga, com a sua charrete, com a sua carroça, com cavalos. E Elias passou ele, corria mais do que o Usain Bolt. É um milagre de Deus na vida do profeta Elias. Um homem de experiências extraordinárias. Mas também, eu quero citar aqui algumas vulnerabilidades desse homem, algumas fragilidades desse homem. O primeiro, ele ficou com medo de Jezabel. Depois que ele venceu os 850 profetas, que Deus fez esse fogo do céu, matou os camaradas, a nação começou a gritar que só o Senhor era Deus. Um avivamento ali no Monte Carmelo. Chega uma notícia para ele, olha, Jezabel disse que vai matar você, o que aconteceu com os profetas vai acontecer com você, e de alguma forma o medo entra no coração deste homem. Outra vulnerabilidade dele, ele abandonou a comunhão. Ele tinha um moço que caminhava com ele, o seu discípulo, seus auxiliares. Mas ele foi lá e abandonou a comunhão. Deixou esse moço e seguiu sozinho. Abandonar a comunhão é um negócio complicado. Tem acontecido muito em nossos dias. Ele fugiu para o deserto. Deserto, a pastora Silva pregou domingo passado. Deserto, lugar de fuga. Ele fugiu e foi para o deserto. E no deserto ele pediu para morrer. Pedir para morrer, irmãos, é uma tristeza, é uma angústia, é uma depressão. Tomou conta do coração desse homem espetacular, maravilhoso, incrível. Mas ele era um homem vulnerável. Ele ficou com uma visão negativa acerca de si mesmo. Não sou melhor que a geração dos meus pais. Nada dá certo. Ele começou a ficar com a visão negativa, um homem de uma potência dessa, mas capazes de ter essas vulnerabilidades, que eu e você também somos capazes. Aliás, Tiago exatamente diz isso no capítulo 5, dizendo que Elias era um homem como nós, sujeito às paixões. É um homem que dorme. Você já imaginou? Ele dorme, o anjo vem, acorda ele, faz a comida para ele, e Elias come e dorme. Quando um anjo aparece para os homens de Deus na Bíblia, eles caem. Eles adoram. Elias dorme. Por quê? Uma tristeza, uma angústia, uma depressão. Ele nem vê sentido naquilo. O fato de sermos homens de Deus não nos livra da possibilidade da depressão, da tristeza, do desânimo, da sensação de fracasso. O fato de sermos homens de Deus está provado na vida de Elias, na vida de Moisés, na vida de Davi, tantos outros que experimentaram momentos de depressão. E Elias desistiu do seu ofício. Foi o texto que a gente leu no começo. Elias desiste, foge. Agora eu quero fazer uma pergunta que eu levantei aqui. Por que Elias desistiu? Ou por que nós abandonamos o nosso ofício? Ou por que nós deixamos muitas vezes da vontade de Deus? Eu fiz uma leitura, certamente pode ter algum equívoco aqui. Mas uma das coisas que eu percebo é um cansaço. Porque servir a Deus cansa. Elias uma hora está com Acabe, outra hora está com o povo, outra hora está com os profetas, outra hora está com a viúva, é milagre, é crise, é gente reclamando, é problema. Tem que andar muito, uma hora vai para 200 quilômetros, outra hora vai 100 quilômetros. Elias pode ter andado mais de 1000 quilômetros. Isso é cansativo, servir a Deus cansa. A Bíblia diz que ali no Getsemane, os discípulos não conseguiam nem orar, porque os seus olhos fechavam de cansaço, de sono. Porque muitas vezes o ministério é desafiador, a caminhada de fé cansa. Muitas coisas nos cansam, né? A nossa limitação nos cansa, as pessoas nos cansam, o problema das pessoas vão nos cansando, os projetos que não dão certo, há uma série de coisas que vai exaurindo a nossa energia. Elias chegou uma hora que ele falou, chega, dá, e ele foge, ele desiste. Outra coisa que talvez tenha provocado a desistência dele, expectativas frustradas. Esse é um problema muito grave. Elias reclamou com Deus, olha, não adianta nada, mataram os teus profetas, só eu fiquei, agora querem me matar também. Ou seja, esse povo não se converte, a gente prega, a gente faz milagre, a gente ensina, a gente fala, e essa turma não se converte, esses corintianos não mudam nunca.
Sabe, isso aí vai exaurindo a nossa energia, a nossa alegria, a nossa motivação. Você aposta a tua vida num projeto e esse projeto não dá certo. Você constrói sonhos, de repente esses sonhos vão vazando pelos seus dedos. E aquilo foi desanimando o profeta ao ponto dele desistir do negócio. Então, expectativas frustradas. Expectativas frustradas. Por que frustradas? Porque se você observar, em nenhum momento Deus falou que esse negócio ia dar certo. Em nenhum momento Deus falou: Elias, a nação vai se converter todo mundo. Vai ficar uma beleza esse negócio aí. Mas na mente do profeta, ele construiu um quadro desejável. Ele se frustrou pelas expectativas que ele mesmo delineou no seu coração. Porque nós, seres humanos, somos assim. Nós temos desejos, vontades. Nós queremos que as coisas deem certo. Só que muitas vezes o dar certo de Deus não é o mesmo que dar certo dos homens. Nós não entendemos os caminhos de Deus. Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. Os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos pensamentos. E quando você constrói uma expectativa irreal, e quando vem a frustração, você vai para o chão, você vai a nocaute, e você quer abandonar tudo. Foi o que aconteceu com Elias. Quantas pessoas construindo expectativas irreais nós temos? Jezabel não saiu do trono, nada muda. E Elias também, eu acho que a Bíblia diz que ele era um homem comum. Ou seja, um homem que tinha pecados, tinha dificuldades. Talvez uma das coisas que mais nos desanime, nos faça desistir, é a nossa própria fragilidade. Às vezes a gente faz coisas absurdas que a gente acha que nem crente a gente é, não é verdade? Às vezes você tem sentimentos, desejos, você faz coisas tão absurdas que você fala: meu Deus, já estou servindo a Jesus há tanto tempo e ainda sou capaz de fazer esse tipo de coisa. E isso gera uma opressão em nosso coração muitas vezes. Então, uma série de fatores nas vulnerabilidades de Elias que talvez levaram ele a desistir. Outra coisa que eu quero levantar do texto: Deus é provedor, Ele banca o seu projeto. Deus é provedor, Ele banca o seu projeto. Uma doutrina que tem sido bastante falada ultimamente é a doutrina da providência, ou da provisão, que fala que Deus é responsável, Deus paga as contas dos projetos que Ele tem. Ele sustenta o projeto, Ele sustenta o profeta com um corvo, Ele sustenta o profeta com um anjo, Ele sustenta o profeta com a viúva, Ele cuida dos seus. Quando nós estamos na direção de Deus, Deus cuida da nossa vida. Ele está com os seus servos. Outra coisa que eu aprendo daqui é que com Deus nós somos maioria. Sabe, quando a gente era criança, ia formar o nosso time de futebol e escolher ali os atletas na escola, tinha uma expressão muito comum, certamente muitos não vão conseguir entender, que era assim: é eu e o fulano contra a rapa, né? Se eu estiver com Deus, é nós contra a rapa, nós somos maioria. Estar com Deus é estar com maioria. Outra coisa que eu aprendo desse texto é que Deus não esmaga os seus servos. Elias não está bem, está triste, está deprimido, pedindo a morte, desistiu. E Deus não vem lá chutar o teu servo, humilhar o teu servo. Sai daí, rapaz. Ele não vem acusar Elias. Porque a Bíblia diz que ele não esmaga a cana trilhada e nem apaga a torcida que fumega. Deus vem e cuida do coração do servo dele. Deus dá para ele pão e água feita por anjo. O que é pão, o que é água, senão Jesus? Pão da vida e água da vida. O que pode nos sustentar nas horas da dificuldade, porque grande é a nossa caminhada, é termos muita comunhão com Jesus, é nos aproximarmos a Jesus. E Ele vai cuidar do nosso coração. Outra coisa que Deus faz, Ele provê visão, direção, missão. Elias, volta para o teu caminho. Sai daqui, volta para aquilo que eu te chamei. Vai lá, unge Eliseu, vai lá, unge Jeú, vai lá, unge Azael. Volta para o teu ofício, faz aquilo que eu mandei você fazer. Na hora de crise, temos que ouvir a palavra de Deus e a orientação de Deus, e em vez de ouvir o nosso coração pecador, ouvir aquilo que Deus fala. Mas nós temos uma sociedade que prefere ouvir o que diz o seu coração enganoso. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Então eu não ando pelo que diz o meu coração, eu ando pelo que diz a palavra de Deus. Nós somos o povo da palavra de Deus. Se Deus mandou ir, não importa se eu estou sentindo, se eu não estou sentindo, se eu quero, se eu não quero. Obediência eu quero e não sacrifício, diz o Senhor.
A obediência é o caminho da bênção, é o caminho da conquista. Mas nós temos uma geração escrava dos corações, das sensações, dos sentimentos e dos desejos. Isso fere frontalmente as Escrituras. Ande pela palavra de Deus. Deus falou: Elias, ok, está triste, está chateado, está magoado, está arriado, desistiu, mas olha, meu filho, levanta e volta, faz aquilo que eu chamei você para fazer. Levanta para o teu caminho, sai daí. Deus não falou para ele aqui: vamos fazer uma terapia com você, vou te dar um Rivotril para dar um up. Foi isso que Deus fez? Não, vai e volta. Porque em você fazer a sua missão, você será curado. Você vai encontrar motivação, alegria. Há uma dinâmica do Espírito para aqueles que servem a Deus. Volta para o teu caminho, Elias. Várias coisas a gente pode... Agora eu quero colocar algumas aplicações para nós, e o tempo está voando. Algumas aplicações para nós. Porque a palavra de Deus tem que ser aplicada. Texto, explica texto, aplica texto. Esse é um princípio da pregação. Ela tem que ser palatável, digerível, de forma a gerar energia espiritual na nossa vida. Algumas aplicações para nós. Quero que você saiba. Primeiro, você foi escolhido e levantado por Deus. Elias era um homem escolhido e levantado por Deus. E eu preciso dizer nessa manhã, que a Bíblia diz que não foi você quem escolheu Deus. Foi Deus quem escolheu você. E nomeou você, e a mim, e a nós, e a sua igreja, para que nós fôssemos e dessemos fruto. Elias era um homem levantado por Deus. A igreja é levantada pelo Senhor. Foi Ele quem nos escolheu. Nunca podemos esquecer disso. Outra coisa, quando Deus levanta para um propósito. Deus levantou Elias e tinha alto nível de compromisso com Elias, enquanto Elias estivesse no seu propósito. Deus levanta a sua igreja para um propósito. Deus levanta o crente para um propósito. Deus nos salvou da morte para um propósito. Para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas a igreja muitas vezes vai se apartando dos propósitos. E por isso vai enfraquecendo. Sabe, o diabo não vai impedir você de vir no culto. O diabo não vai impedir você de dar oferta. O diabo não vai te impedir, às vezes, de dar dízimo, de cantar, de bater palma, de chorar. Mas ele vai fazer de tudo para impedir que os propósitos de Deus para a sua vida sejam cumpridos. Ele vai fazer de tudo para matar o seu ministério, matar a sua fé, para você ser uma pessoa improdutiva no reino de Deus. Ele tirou Israel do foco com Jezabel e com Acabe. Uma liderança fraca, pecadora. Ele matou a espiritualidade da nação de Israel. E ele está querendo matar a espiritualidade da igreja. Com heresias, com pregações açucaradas, com falta de arrependimento, transformando a igreja num abrigo psicológico. A psicologização da fé é um crime. A teologia da prosperidade é um crime. A teologia do coach é um crime. A igreja foi levantada para servir e glorificar o nome de Deus. Eu tenho um dom na minha vida, um chamado. Deus me levantou nesses dias para sermos seus filhos amados e cumprirmos os seus propósitos na história. Só que a igreja, quando se afasta, como Israel, prostrado diante de Baal, quando nós fugimos do nosso chamado, da missão com a qual Deus nos levantou, o inimigo usa muitas vezes a nossa carne. Israel ficou atrás de Baal e de Astarote, o Deus do dinheiro e da sexualidade, da licenciosidade, da imoralidade sexual. Matou a espiritualidade da nação. Deus levanta o seu profeta, porque não havendo profecia, o povo se corrompe, diz a palavra de Deus. Profecia não é só aquele fato de ficar revelando aqui e acolá, não. A profecia é você traduzir a escritura, para que as pessoas entendam, se arrependam, orem, clamem a Deus. Entenda que se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e deixar os seus maus caminhos, e buscar a minha face,
É a promessa de Deus para nós. A profecia nos chama ao arrependimento. É o ministério profético sobre a nação. E a igreja precisa de profetas nesses dias. Profeta que nos chame a nossa responsabilidade e nos lembre para aquilo que Deus nos levantou para sermos para a sua glória. Às vezes, olha a igreja preocupada em sobreviver. Nós não fomos chamados para sobreviver. Nós não somos figurinistas da história. Nós somos protagonistas nessa história. A igreja agora vai acabar. Não vai acabar coisa nenhuma. Jesus falou, eu edificaria a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja tem um propósito redentivo. A igreja tem um propósito profético sobre a nação. A igreja não pode se enfraquecer, tem que ocupar os seus espaços, tem que ir adiante. Outra coisa que eu quero aplicar, cuidado com as expectativas irreais que você está fazendo. Expectativa com pastores, expectativas com denominações. Gente, pastor não é pai, pastor prega a palavra. Tem gente que mira em nós e acha que a gente é pai, psicólogo, advogado. Não, nós somos pastores da palavra de Deus. Às vezes se chateia com a gente, fica chateado com a igreja. Cria expectativas irreais. Jesus falou o seguinte para nós, irmãos. Eu envio vocês como ovelha no meio de lobos. Ele nunca dourou a pílula, ele nunca falou vai ser legal. Aliás, ele falou assim, olha, bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, quando matarem vocês. Quando ele fala que tudo vai dar certo, ele fala assim, ai de vós, quando todo mundo bater nas suas costas. Porque assim trataram os falsos profetas. Eu me divirto quando vejo a igreja flertando com os poderes, com artistas. Querendo ser uma opção atraente. A igreja não é opção atraente. A igreja é a agência da palavra de Deus, da profecia que liberta e que cura. É claro que a gente não vai ser bobo e vai sair expulsando as pessoas, não é isso. A igreja não tem que adoçar o seu cardápio para conquistar o cliente. Isso é obra do mundo secular. A igreja prega e vive a palavra de Deus, que pode nos libertar do pecado, da morte e trazer a vida de Deus para nós. Mas tem muita gente fazendo expectativas irreais com a igreja. Cuidado com as expectativas irreais. Às vezes as coisas não vão dar certo como nós imaginamos, mas vão dar certo do ponto de vista de Deus. Outra coisa que eu aprendo, para a gente ir para a conclusão, Deus é soberano. Sabe, Elias falou para Deus, Senhor, não adianta nada, acabou tudo, só eu fiquei, ninguém se converte. Como se ele fosse a última bolacha do pacote. Deus falou, ei rapaz, para com isso, eu tenho 7.000, eu tenho Azael, eu tenho Jeú, eu tenho Eliseu. Irmão, façamos a nossa parte, Deus faz a parte dele. Jesus uma vez chamou os seus discípulos e falou, peçam para Deus, orem a Deus, peçam ao Senhor da seara, que mande mais ceifeiros para a sua seara. Que grande é a seara, poucos são os trabalhadores. Jesus não ia resolver todos os problemas, você não vai resolver todos os problemas. Às vezes a gente fica olhando para o tamanho das dificuldades e foge que nem Elias. Só eu. É muita coisa, Senhor. Jezabel, Acabe, esse povo idólatra, não chove, crise financeira, ele vai recebendo aquilo, e quando Deus que faz aqui, Senhor, não adianta, esse negócio de ministério não adianta, não funciona. Estou sozinho aqui, sozinho. O reino de Deus, irmãos, ele é grande, um grande quebra-cabeças, eu e você somos apenas uma parte dele. Faça aquilo que está nas tuas mãos. Faça aquilo que Deus colocou para você fazer. Se é pregar, pregue. Se é ensinar, ensine. Se é servir, sirva. Se é cantar, cante. Se é orar, ore. Não importa o tamanho do adversário. Faraó vai cair, Acabe vai cair, Jezabel vai cair, Babilônia vai cair, Roma vai cair. Faça a sua parte. Não fica olhando para o tamanho do adversário. Israel ficava, como a pastora Silvia pregou esses dias, ficava olhando lá para Golias e fugia. Olhe para Jesus e olhe para o propósito de Deus para a sua vida. Deus vai usar outras coisas.
Deus falou, cara, volta, tem um trabalho para você. Unge lá Azael, rei da Síria, Jeú, sobre Israel, Eliseu, profeta em seu lugar, porque eu vou realizar os meus propósitos. Nós precisamos mais do que nunca, irmãos, estarmos atentos à voz do nosso Deus, não desistirmos. Eu não sei aonde você está, os tempos são difíceis, são dias de Elias, mas nós precisamos sair. Deus falou, sai, Elias, e volta. Faça a sua parte, que eu faço a minha. Irmão, você que está me ouvindo, talvez a sua parte seja desse tamaninho, mas faça a sua parte, que Deus fará o resto. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não saia da comunhão, não faça como Elias, não vá para o deserto, não vá dormir. Volta e faz aquilo que Deus tem para a tua vida. E você vai ver a provisão maravilhosa de Deus. O azeite não vai acabar, nem a farinha. O corvo vai trazer carne e pão. O anjo vai fazer pão e água. Deus vai bancar a sua vida se você entregar a sua vida nos projetos de Deus. Em primeiro lugar, o reino de Deus é a sua justiça. Mas o diabo quer tirar isso de você, quer tirar isso de mim e quer tirar isso da igreja. Mas não vai tirar. O Espírito Santo está sobre a igreja do Senhor. E ele vai avivar a profecia da nossa vida. Quero convidar você para uma oração, onde você estiver. São dias de Elias, mas são dias de Deus. Que o Senhor possa abençoar o seu coração, queimar, que você sirva a Deus nesses dias. O mundo precisa de nós. Os não salvos precisam de nós. Nós temos uma missão para cumprir nesses dias, e Deus conta conosco. O Deus soberano nos levantou para os seus propósitos. Então vamos servi-lo da melhor maneira que nós pudermos. Oremos. Pai de amor, nessa manhã, eu creio que a gente aprendeu algumas coisas no episódio de Elias. Quero pedir, Pai, uma bênção muito especial para os meus irmãos que estão em casa. Alguns, Pai, estão dormindo, Senhor. Alguns estão dormindo, outros estão fugindo. Alguns talvez estejam na caverna. Mas, Senhor, o melhor lugar para nós é fazermos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Realizarmos a sua obra e sermos seus filhos amados. Quero pedir em nome de Jesus, como o Senhor despertou Elias e o trouxe de volta para o caminho que o Senhor tinha para ele. Que o Senhor possa também nos despertar, que a gente nunca perca esse caminho. Se tem alguém que perdeu agora, onde estiver, e ouvir essa palavra, que essa pessoa possa se arrepender e voltar. E se tem alguém, Pai, que está começando a desviar, em nome de Jesus, pega essa pessoa, não permita que isso aconteça. Revigora, Pai, a tua igreja e glorifica o teu nome, Senhor. É a oração dessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. A gente avançou um pouquinho, mas Deus seja contigo. Excelente semana para você na presença do Pai e feliz Dia das Mães para as mamães tão preciosas. Shalom Adonai.